Paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula aqui da Escola Dominical. O tema da nossa lição de hoje é o abandono do amor. O texto áureo ele se encontra em Apocalipse, gostaria que você lesse comigo, no capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Nos diz assim a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Bom, o tema da lição é o abandono do amor. Queria perguntar primeiramente, quais os sintomas que caracterizam um cristão frio? O que faz que o nosso amor esfrie? O que acontece? Como que a gente vai reconhecer que esse amor esfriou? Primeiramente, aqui se nós prestarmos atenção, essa primeira carta do Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz, ali a revelação que João teve, Jesus ele fala da igreja que estava em Éfeso. A igreja dos Efésios ali, que estava localizada em Éfeso, ela travava uma batalha espiritual muito grande. Por quê? A cidade de Éfeso, ela era uma cidade de turismo religioso, digamos assim. Naquela cidade estava o templo da deusa Diana. Era Diana dos Efésios, como era conhecida. E ali haviam muitas pessoas que trabalhavam, que viviam daquilo, tinham artífices que vendiam itens religiosos. E ali quando Paulo vai a Éfeso levar a palavra de Deus, aquelas pessoas elas ficam duramente, elas se sentem ameaçadas e falam, não, ele está pregando outras coisas, ele está falando que os deuses que nós fazemos aqui, eles não são deuses, e essas pessoas se sentiram ameaçadas. Então a igreja de Éfeso, ela nasceu ali, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo duro de coração. Eram pessoas, pelo contexto ali em que estava a cidade, eles estavam em plena idolatria, então era uma batalha espiritual muito grande para aquela igreja que estava ali começando poder sobreviver ali. E no começo dessa carta aqui em Apocalipse, a gente vê que Jesus ele está elogiando, olha, eu vi o trabalho de vocês, eu vejo o que vocês fazem, vocês estão resistindo àqueles que se dizem apóstolos e não são, aqueles que dizem pregar a verdade e na verdade não estão pregando a verdade. Então ali Jesus ele começa elogiando essa igreja de Éfeso. Um outro ponto importante para a gente ressaltar é que essas cartas às igrejas que fala ali em Apocalipse, elas foram escritas às igrejas da Ásia, mas elas servem para as igrejas de todos os tempos e de todas as gerações. Ali ela estava refletindo uma situação que estava acontecendo com a igreja de Éfeso, mas ela serve para a gente também. Por isso que hoje a gente vai estudar sobre o abandono do amor. Como assim o abandono do amor? Vou explicar. O que acontece? No final de cada carta, se vocês forem prestar atenção, o que o Senhor fala? Olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então isso é para todos, isso é para mim, isso é para você. Essa palavra ali, ela retrata, nas cartas elas retratam o contexto da igreja nos dias de hoje também, ela serve para nós. E ali a gente vê que uma nova geração de crentes havia se levantado desde o começo da igreja até essa profecia, essa exortação que o Senhor Jesus estava dando ali, e eram pessoas que falharam em alguma coisa. No quê? No amor.
ali o Senhor Jesus começa, como eu já disse, elogiando as obras que eles faziam, o trabalho. É interessante que o Senhor fala aqui, olha, eu conheço o teu trabalho, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti o quê? Que abandonaste, que deixaste o teu primeiro amor. É aí que a gente quer chegar nessa aula de hoje. O que é abandonar? Abandonar é deixar para trás, é não ligar mais, é deixar de lado, abandono. No entanto, a palavra de Deus que a gente diz que a gente deve fazer isso com o quê? Com o pecado. Olha, abandonem o pecado, isso a gente tem que ser radical. Mas nesse contexto aqui, Jesus ele fala que a igreja de Éfeso, apesar de trabalhar, de ser tão elogiada, ela está o quê? Abandonando o amor, o primeiro amor, o amor à obra de Deus, o amor ao Senhor. Isso deixa claro como Jesus ressalta a importância do amor no cristianismo. Você pode fazer muitas coisas, mas se você não tiver amor, se você não fizer com amor, olha aqui, é uma reprovação do Senhor. É uma exigência, é a principal qualidade exigida pelo Senhor, o amor. E eu quero te trazer reflexão nessa hora. A gente tem vivido dias, né? Durante a semana eu mandei alguns versículos e ali um deles falava, olha, por se multiplicar a iniquidade no fim dos tempos, que acredito que a gente já está começando a viver, o que diz a palavra do Senhor? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente tem que fazer essa reflexão na nossa vida. A gente tem cargos na igreja ou não, independente, né? O que a gente faz na obra do Senhor, a gente deve fazer com amor. E eu quero te chamar a atenção nesse dia. Será que aquilo que você tem feito para o Senhor tem aquele mesmo amor com que você fazia no começo, quando você começou a fazer? Ou será que a gente está no automático, né? Tá ali no automático e a gente faz por fazer, porque tem que cumprir ali uma agenda, um ritual, porque há uma necessidade, e a gente entra nesse automático porque a gente já está acostumado, de repente, a ir aos cultos, a reger, a pregar, a liderar, a ensinar, e a gente vai entrando ali naquele processo de fazer com zelo, mas será que a gente está fazendo com amor? Vamos prestar atenção nessa exortação que o Senhor nos traz nesse dia. Olha, ele elogiou muito a igreja de Éfeso, mas ele falou, vocês abandonaram o primeiro amor. E as perguntas, né, que a gente quer fazer, nós como cristãos, como igreja, uma igreja sem a chama ardente do Senhor, é uma igreja apagada. Né? A gente não pode deixar essa chama do amor do Senhor apagar na nossa vida. Nós não podemos ter aparência de vivos e estarmos mortos, porque isso nos traz o quê? Morte espiritual. Aí eu volto à pergunta que eu até fiz no grupo, quais exemplos de esfriamento espiritual que a gente pode lembrar? O que acontece para a gente ser considerado um cristão frio? Quais são os sintomas do esfriamento espiritual que muitas vezes acontecem? Já aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você, só que muitas vezes nós não nos damos conta daquilo que a gente está vivendo. E a palavra de Deus, nós já estudamos isso lá quando a gente estudou o tabernáculo. Ela é um espelho. A palavra do Senhor, ela é um espelho e reflete a nossa condição. Então a gente pode estar vivendo do jeito que a gente acha que está certo. Só que quando a palavra de Deus vem, ela reflete a verdade. E aí nós nos vemos como nós somos e a nossa condição espiritual. E é com muito temor que o Senhor ele quer falar conosco nessa noite. Qual é a nossa condição espiritual hoje? Nos dias que nós estamos vivendo, qual é a tua condição espiritual hoje? Você se considera um crente fervoroso no espírito ou já faz tempo que você não sente isso, você sente que já deu aquela esfriada? E as perguntas, né? O que causa o esfriamento espiritual? Bom, sem sombra de dúvidas, o pecado. O pecado, ele nos afasta do Senhor. Assim que a gente peca e tem aquela consciência que o Espírito Santo nos traz, a gente já sente aquele vazio, aquela chama que se apaga. Mas quando nós temos essa consciência, ótimo. Quando a gente escuta essa voz do Espírito, ótimo.
mas muitas vezes isso não acontece. Quantas vezes a gente vem, a gente peca, e o nosso coração parece que está cauterizado e a gente não entende aquilo que o Senhor está falando conosco. A banalização das práticas pecaminosas. Sabe aquilo? Não, isso não tem nada a ver, todo mundo faz, todo mundo está fazendo, isso não faz sentido, isso não é pecado. Não. Quando nós começamos a banalizar o pecado, isso já é um outro sintoma de que estamos esfriando, estamos nos afastando do Senhor. Quando nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, quando os interesses do reino de Deus, quando os interesses do Senhor, do que Ele fala ali na sua palavra, já não são mais importantes, já não chamam mais a nossa atenção, é um outro sintoma de esfriamento espiritual. A falta de oração. Falta de oração, gente, de relacionamento com Deus, a falta de leitura da palavra de Deus. Se nós não sentirmos desejo de orar, se você não sente desejo de ler a palavra de Deus, acorda. Isso é um sintoma de esfriamento espiritual. E eu, como já estou ficando meio velhinha, a gente tem que ter consciência das coisas. Eu já passei por momentos de que a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, não sente aquele desejo como a gente sentia no começo. O que você tem que fazer? Orar mesmo assim. Tá sem desejo de orar, de ler a palavra? Vai ler a palavra mesmo assim, vai orar mesmo assim. Porque ali, ao dobrar os seus joelhos ou ao ler as Escrituras, o Senhor vai começar a falar contigo e com certeza o Espírito Santo vai avivar teu coração. E a falta de oração, gente, ela é muito perigosa. Por quê? Me responda, qual que é um relacionamento saudável que você pode ter com alguém se você não fala com a pessoa? Imagina só você na sua casa, você que é casado já, como eu passar o dia inteiro e não falar uma palavra com meu marido. Ignorar totalmente. Ou você, de repente, com a sua mãe, com seu pai, já pensou você dentro de casa, vivendo ali teu dia normal e vai, assiste televisão, sai e volta e não se reporta nenhuma vez aos seus pais, às pessoas que convivem com você ali dentro do seu lar? É a mesma coisa. Como que nós vamos ter um relacionamento com o Senhor se a gente não para orar pelo menos 5 minutos que seja? Como que a gente vai manter um relacionamento saudável com o nosso Deus sem falar com Ele? Isso é muito perigoso. Outra coisa aqui que a lição nos traz, um outro sintoma de esfriamento espiritual e que me chamou muito a atenção, porque retrata bem o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Quando nós deixamos de congregar como igreja. Se isso fosse falado há 3, 4 meses atrás, ok. Eu sou cristão, eu vou todos os cultos, eu congrego ali, eu sou uma pessoa frequente e de repente eu paro de ir à igreja e não me importo mais. Poxa, isso é um sintoma realmente, o fulano está se desviando, eu estou me desviando. Mas hoje a gente está vivendo um tempo que se chama quarentena. E gente, tudo que nós tínhamos nos foi tirado subitamente. Isso que eu tô falando assim, na casa de Deus. Mas a igreja tá aberta, Dani. Eu sei que tá aberta, mas muitos não estão indo. Eu não tô indo porque tem criança pequena, o outro não tá indo porque é idoso, o outro porque tem alguma doença, alguma dificuldade. E mesmo aqueles que estão indo, a gente sabe que não tá sendo a mesma coisa. A gente não tem mais a nossa escola dominical, aquele café da manhã gostoso que a gente faz ali, aquela comunhão. Que mais? Vocês não estão tendo mais os ensaios. Isso faz falta, né? Faz falta essa comunhão, tudo isso que a gente vivia, tão gostoso de estar junto, de abraçar e de fazer cantata, e festa disso, e congresso, o imersão. Gente, tudo que a gente tinha não foi nem programado, foi de uma hora para outra, olha, a partir de hoje acabou, vocês não vão congregar mais. E aí é onde mora o grande perigo. Talvez seja uma das fases mais difíceis da igreja, de toda a história da igreja. Por quê? Nós deixamos, a gente tinha o costume de estar na igreja. A gente tinha o costume de estar ali. E quando eu quero dizer costume, vamos supor que a gente já estava também no botão lá no automático, e eu vou aos cultos. Hoje eu não estou com muita vontade de ir no culto, mas eu vou mesmo assim. Então você vai, você está ali inserido naquele contexto, você está naquele ambiente espiritual, mesmo que você não esteja
com esse ardor, com esse fogo todo no teu coração, mas você estava ali. Bem ou mal, a palavra estava sendo pregada, alguma coisa estava entrando ali no seu coração, um testemunho, uma palavra, né? Alguém falando, algum louvor, mas de repente não. Desse estado que a gente estava vivendo, é como se a gente fosse um bebê, né, que está sentado ali na cadeirinha de alimentação e a mãe vai lá e coloca a colherzinha na boca da criança, fornecendo aquele alimento. Essa era a nossa situação. Mesmo aos trancos e barrancos, a gente estava ali na igreja. Hoje a gente está em casa. E aí fica tudo mais difícil, é diferente. Ah, mas tem o culto online, mas é opcional. Você pode escolher assistir o culto online ou você pode assistir um filme. Você pode ver uma live que vai te edificar, mas você pode assistir uma live do mundão aí afora. Você pode escolher o que você vai fazer. Você pode tirar um tempo para você orar, se dedicar à leitura da palavra, mas você pode dormir. Você pode assistir esse vídeo, pode ser que eu esteja falando esse vídeo aqui e ninguém assista. É uma escolha sua. Se você chegou até aqui, é uma escolha sua aprender a palavra de Deus. Mas eu converso muito aqui com o Kleber, né? A gente conversa bastante aqui em casa. Hoje não, hoje a gente precisa se esforçar para se manter na presença de Deus. A gente está em casa e a gente tem as opções. Eu posso orar ou eu não posso orar. O pastor não vai chegar na tua casa às 6h30 do domingo e falar: opa, gente, vamos começar aqui que agora o culto vai começar. Não, é opcional. Você vai assistir o culto. Você vai buscar. Não tem mais aquele que vai dar a comidinha na nossa boca. Salvo as situações em que há o culto doméstico, glória a Deus por isso, mas nós precisamos nos esforçar. E no contexto que a gente está hoje, é como se a gente fosse uma velhinha ali, sabe aquela velhinha que a gente coloca no bolo de aniversário e as crianças ficam todas eufóricas para apagar aquela velhinha? Eu posso comparar isso nos dias de hoje. A gente aceitou Jesus, aí Jesus foi lá e acendeu lá a nossa velhinha. E aí tá ali o mundo, várias coisas tentando apagar a chama do amor, a chama espiritual que há em nós. E vem, e uma coisa, e rede social ali tentando te apagar, tirar o teu foco. Não que seja pecado, mas eu digo de coisas que tiram o seu tempo, que tiram o seu foco. O próprio pecado, as tentações da mocidade, da juventude. E a gente se encontra nesse contexto, gente. Mas tá, como que eu vou fazer? Se a gente não tem esse estímulo, eu preciso lutar sozinho, eu preciso me esforçar, eu preciso buscar do Senhor. E a gente vai encontrar essa força onde? Como eu falei, mesmo sem vontade, ore, busque a Deus, leia a palavra. É aí que vem, é daí que vem a nossa força, o nosso combustível para a gente continuar. Mas, e se eu já cheguei nesse nível de frieza espiritual? Qual que é a solução? Qual que é a solução para nós, ou se um dia isso acontecer com a gente? Lá em Romanos 12:11 fala: olha, não sejais vagarosos no cuidado, não sejais, resumindo, não sejais devagar no zelo, tende zelo, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então esse é o conselho que a palavra de Deus nos diz. Mas voltando lá ao texto inicial de Apocalipse, o Senhor nos faz uma exortação. E essa exortação é o quê? Identificar aquilo que tem causado esse esfriamento em nós. E o primeiro passo que Jesus fala ali, olha, arrepende-te, volta, lembra de onde você caiu e volta, e se arrepende e pratica as primeiras obras. A palavra é recomeço. Não importa de onde você caiu ou onde você está, sempre há a chance de um recomeço. O Senhor, Ele tem um recomeço para nós. Glória a Deus por isso. Nós devemos fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. E nós nos arrependermos e termos essa consciência de que aquilo que nós estamos fazendo tem causado esse esfriamento espiritual. Qual que é o nosso segundo passo? Nos afastar daquilo que tem causado esse esfriamento. E ali o Senhor fala, olha, voltem ao quê? Às primeiras obras, ao primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Se a gente comparar de uma forma bem simples, quando a gente se apaixona, por exemplo, né, que a gente
conhece lá atrás, quem é casado, que conheceu o seu esposo, sua mulher, ou vocês mesmos que são adolescentes, não sei se vocês já se apaixonaram alguma vez, mas o que a gente faz quando a gente está apaixonado ali, bem no comecinho? Você quer saber onde a pessoa tá, o que ela tá fazendo, do que ela gosta. Você fica olhando foto e você se importa, você se interessa por aquilo que a pessoa se interessa. Você se empolga com aquilo que a pessoa fala. E é isso, a gente quer viver aquele amor ali fresco, aquele amor novo. E quando a gente se apaixonou pelo Senhor, lá atrás, aquele primeiro amor, quando o Senhor ali, ó, arrebatou o nosso coração, não era dessa forma também? Nós queremos nos interessar por aquilo que o Senhor se interessa, que é o que está escrito na sua palavra. Quais são os interesses do Senhor? Tá aqui, gente, tá na palavra, a gente tem que buscar. Eu quero estar junto dele. Eu lembro que logo que eu me converti, eu queria ler a Bíblia, eu queria orar, eu queria estar com o Senhor. O meu prazer, o prazer maior da minha vida era estar perto, era estar junto. Se eu pudesse, eu pegava a Bíblia toda e comia ela direto. Eu lia a Bíblia toda num dia só. Se eu pudesse, se eu conseguisse, porque o meu desejo era saber. Eu queria saber o que ia acontecer, o que o Senhor falava. E aí, com o passar dos anos, com o passar da nossa vida, parece que isso vai se perdendo no meio do tempo, no meio das coisas que vão acontecendo. E o Senhor nos chama a isso nesse dia. Olha, recomece, volte de onde você caiu. Onde parou? Onde foi essa queda? Onde isso deixou de acontecer, esse frescor do primeiro amor, essa novidade que nós tínhamos. Então que essa palavra possa ter entrado no seu coração. No final ali dos versículos do texto áureo, há uma promessa que o Senhor nos faz, que aos vencedores, eles comerão do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim. Isso significa o que? A vida eterna. E sabe quem é esse vencedor? Sou eu, você, aqueles que aceitaram o Senhor, que vivem uma vida difícil, lutando ali na presença do Senhor, mas que dedicam, que se esforçam para estar na presença de Deus em todo o tempo, vencendo dia a dia, batalha por batalha. Se hoje você está frio, ore, busque ao Senhor. De repente você está tudo bem com a tua vida espiritual e glória a Deus por isso, mas pode ser que amanhã você passe por isso. Guarde essa palavra no seu coração, desse abandono do amor, e que nós possamos retomar esse amor pela obra, pelo próximo e principalmente pelo nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.